Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se você é novo por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Jesus cumpriu toda a lei? Ele quebrou a lei? Ele trouxe algo novo no seu ensino? Estes e outros assuntos estaremos estudando nesta lição. A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para iniciar a nova lição e nós queremos, nesta oportunidade, falar com você. Nós estamos estudando a lição 3. E a lição 3, ela vai falar para nós a respeito de Jesus, o discípulo e a lei. Então, nós temos Jesus, nós temos os discípulos e nós temos a lei. Então, nesta lição, nós vamos ter a oportunidade de entender o grande mistério que rondava em torno de Jesus, se ele veio para este mundo para destruir a lei ou para cumprir a lei. Então, nós vamos tomar conhecimento exatamente desta questão. Então, é importante que eu e você prestemos bastante atenção. E a ideia desta aula é para ajudar o professor, embora ela esteja saindo um pouco atrasada, mas é para dar alguma luz, um pouquinho melhor, a cada professor, para aprender melhor um pouco a respeito da palavra de Deus. Então, a lição de hoje, nós vamos, então, ao texto áureo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nós temos aqui o capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Lembrando que Mateus escreveu para os judeus, então ele deixa claro aqui, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E é algo muito sério que nós vamos falar ainda no decorrer dessa lição, mas olhando para este verso, a gente tira a palavra justiça, que é a palavra mais importante deste verso. A verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Olha que interessante. Primeiro a gente tem um chamado de Jesus para o reino de Deus. Nesta lição nós vamos falar muito sobre reino de Deus e reino dos céus. Mas só como um adiantamento, é sinônimo. Tanto o reino de Deus como o reino dos céus são sinônimos. E Mateus vai procurar dar mais ênfase ao reino dos céus, para evitar de falar o nome de Deus, como judeu que ele era, e como todos os judeus são, né? Eles evitam de ficar falando muitas vezes reino, a palavra Deus. Seguindo em frente, nós estamos aqui com a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar,
será chamado grande no reino dos céus. Então, nós percebemos aqui que ele repete 2 vezes a palavra reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Novamente. Então, a palavra-chave para início dessa lição é justiça. Então, o que está sendo colocado aqui é exatamente a questão da justiça. E se existe algo que nós precisamos levar muito a sério, é a questão da justiça. Quando a gente para pensar na justiça, nós estamos vivendo uma época muito conturbada, onde ser justo está se tornando vergonhoso, porque o mais importante é ser caloteiro, mas isso não é bom para nós, não é bom para cristão nenhum. Nós precisamos preservar a nossa justiça. Mas vivemos num mundo muito difícil, onde as coisas erradas estão querendo prevalecer as coisas corretas. Então, ser justo nos dias de hoje é uma batalha, é uma luta. E a lição de hoje, ela vai nos levar exatamente para este caminho, para falarmos a respeito da justiça. Continuando, vamos em frente. A nossa lição também vai dizer assim, olha que interessante, ela vai colocar para nós a introdução, a relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Quando a gente analisa esse texto e para meditar, há em nosso pensamento e no pensamento de algumas pessoas que Jesus veio criar um problema com a lei. Não, ele vai dizer claramente, eu não vim abrogar, eu não vim destruir, eu não vim quebrar, eu não vim ser um maluco, não, eu vim exatamente para cumprir a lei. Então o texto vai dizer claramente que ele deseja, o que é que o Senhor Jesus deseja dos seus discípulos, né? Jesus, ele cumpriu toda a lei e nós vamos, nessa lição, o comentarista coloca que nós vamos fazer a diferença aqui, né, entre a letra da lei e o espírito. Vamos analisar também a justiça do reino de Deus. Então, são 3 pontos importantes que falaremos nesta lição. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja dos seus discípulos, tá? É importante que a gente analise esse texto. Olha o que diz aqui. Primeiro ponto, Jesus cumpriu toda a lei. Em nenhum momento ele deixou algo para trás. Ele cumpriu a lei 100%. Primeiro tópico nosso vai dizer o seguinte: Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando a gente vê aí, em nosso primeiro tópico, um compromisso com o passado. Então, o próprio Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Ele respeita a lei e respeita também os profetas que falaram sobre ele. Então, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Tudo que foi escrito no passado, se a gente parar para meditar, tudo que foi escrito no passado foi escrito inspirado pelo próprio Deus. Então, pelo próprio Jesus. Então, se foi inspirado por ele, se os profetas falaram inspirados por Deus e pelo próprio Jesus, se foi o próprio Deus que entregou a lei, e Jesus ele faz parte da Trindade, ele e o Pai é apenas um, não temos como dizer, ora, ele vai contra, seria ele dizer que ele vai contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, a gente já chega nesse ponto dizendo que é impossível que ele seja contra
o que ele mesmo estabeleceu. Então, vamos em frente aqui, então, para que a gente possa entender isto. Tá? Então, não dá para dizer que ele foi contra aquilo que ele estabeleceu. Então, Jesus sabia que o ensino da dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Tá? E ele vai dizer outras questões aí. Só voltando um pouquinho, perdão. Ele vai dizer, lá no capítulo 5, verso 17, não pensem. Então, ele vai usar essa expressão, dizendo, não pensem, né, que eu vim aí abrogar de forma nenhuma. Então, Jesus, ele sabia todo o ensino aí da dispensação, que era questão de repetir aí, né, e ele não veio para ser um revolucionário, ou portador de um espírito destrutivo, né? Como o apóstolo Paulo também vai citar lá, né? Como o apóstolo Paulo também não teve esse desejo. Então, quando a gente analisa assim, nós vamos poder aprender que Jesus não é possível construir um futuro, né, bom, se não preservarmos as coisas boas que os antigos legaram. Isso é um exemplo para nós também, que a gente também pensa dessa maneira, né? Se a gente parar para ver, a gente também está... Só um minutinho. Nós também estamos analisando por esse ângulo, né? Então é importante a gente pensar dessa maneira também, porque... Perdão? Só um minutinho aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui, né, o segundo tópico. Jesus não veio destruir a lei, né, de forma nenhuma, tá? Por mais que alguns opositores aí, né, acham que ele foi um destruidor, né, da tradição recebida, e Jesus, ele ensinou a justiça conforme que Moisés, a lei de Moisés, o profeta ensinaram. Então, Jesus devolvia o real sentido da lei. Se for analisar, em nenhum momento ele quebrou a lei, mas ele ia um pouquinho além, mostrando a importância daquilo que os judeus haviam esquecido, que era o amor, que era a misericórdia, que está dentro da lei, mas os judeus estão presos à palavra, estão presos à letra, esqueceram do amor, esqueceram da misericórdia. Terceiro tópico nosso diz assim: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então cumprir faz toda a diferença, né? Ele aperfeiçoou. Aí nós vamos ter aí o verbo, né? O verbo grego plerou, que traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até ao máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, tá? Então, essa é a análise aí, né? Tá? Completar. Então, Jesus, ele cumpriu a lei no sentido de dar perfeição, que, né, era vista aí por meio do decálogo e dos profetas, ele concretizou fielmente aí a questão da lei. Então, Jesus, se formos analisar, ele foi o único a cumprir a lei. Entre os homens, entre os rabinos, entre os judeus, entre todos eles, Jesus foi o único a cumprir a lei 100%. Então, resumindo esse tópico, nós podemos dizer que Jesus completou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Olha que bênção, né? Nós temos aí o segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. E aí nós vamos ter aqui, né, o segundo tópico aqui dizendo o que a expressão letra da lei significa.
Então, nós vamos entender aí, né? A letra da lei diz respeito ao antigo concerto e expressa os desígnios de Deus em forma de proibições, mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Olha que interessante, o homem em salvar-se. Então, se a gente analisar a expressão letra da lei, ela tem essa relação, né? Essa relação direta aí com a situação, com a situação interna do homem, né? Então, o comentarista vai dizer aqui, essa letra expressa desígnio de Deus, né? Proibições, em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então, a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem se salvar. Então, isso deixa claro para nós que a letra da lei diz respeito a essa situação, né? Compromisso aí do Senhor Jesus em mostrar isso para nós. E compromisso também do comentarista em deixar isso claro para nós através desse texto que nós estamos aqui analisando. Segundo tópico diz a perspectiva teológica da lei. Então, a perspectiva teológica da lei é o segundo subtópico nosso. Então, para os judeus aí, a lei completa se dividia em 3 partes: moral, cerimonial e judicial. Então, um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e salvar-se. Então, isso era o que era ensinado aí nesse ponto, né? Então, essas 3 partes aí, olha, da lei, né? Moral, cerimonial e judicial. Então, a lei moral envolve aí os 10 mandamentos, né? A cerimonial se refere aí à adoração do povo a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, e a judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais, sociais, pelo sistema da antiga lei. Havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, foi o que nós acabamos de falar aqui. Então, Paulo, lá em Tito, capítulo 3, verso 5, ele vai dizer, em suas cartas, deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica. Glória a Deus. De modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Então, ele não só cumpriu a lei, mas mostrou um novo caminho, uma nova maneira de viver a vida cristã. Então, isso é algo maravilhoso para nós. Nós temos aí o terceiro tópico, né? A lei e a verdade do Espírito. Então, o novo concerto revelou-se em Jesus, que gera vida, e não mais a letra pesada da lei, né? Que gera morte. De um código exterior de norma para um código interior, dinamizado na vida pelo Espírito. Então, os judeus, eles viviam de aparência, eles se gloriavam, né? Nós vamos ter um caso aí, que eles sobe lá o publicano e o fariseu para orar, e nós vamos lá verificar, e eles vão, dentro dessa situação, eles vão falar assim, olha, na oração, o fariseu fala, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, né? E os judeus, com as suas roupas, com os seus filactérios, ele se gloriava muito. Então, era muito essa questão do exterior, mas Jesus trouxe algo mais para o interior do homem, mais para o espírito, para aquilo que está dentro. Então, ele trouxe algo de um sentido espiritual muito grande. Ele vai falar também para aquela mulher samaritana, que ela diz, aonde devemos adorar, que é em Jerusalém ou em Samaria. E ele diz, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
Então, o que o Senhor quer de cada um de nós é esse compromisso espiritual com Ele. Não é só a aparência de cristão, mas é o viver o cristianismo. Isso é importante para cada um de nós. E quando a gente analisa por esse ângulo, a gente vai realmente melhorando o nosso visual da questão. Quarto tópico nosso diz assim: qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Nós sabemos que a lei é santa, ela está estabelecida, ela se cumpre no amor, ela opera por meio do Espírito, que dinamiza a vida interior do cristão. É Jesus quem, por meio do Espírito, implanta no interior do crente o real sentido da lei. Então, o Espírito Santo trabalhando dentro da vida do cristão, ele vai moldar dentro do cristão um novo homem, um homem diferente, né? Foi o que ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É necessário que tenha um homem novo aí dentro dessa estrutura, desse corpo, tem um homem novo, um homem que tem um compromisso diferente, né? Não é um homem que tem apenas aparência, não. Então, resumindo, a letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração do homem. Glória a Deus por isso. E terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Então, quando a gente fala a justiça do reino de Deus, é aí o nosso terceiro tópico, né? E o primeiro subtópico vai dizer assim: quem é grande no reino de Deus? São grandes no reino de Deus os que são fiéis cumpridores de toda a lei de Cristo. Não é aquele que tem um cargo muito grande, eu sou isto, eu sou aquilo outro, não. Mas são os menores, né? São menores os que negligenciam, são menores os que violam o menor dos mandamentos. Agora, aqueles que querem ser grandes, querem achar que é dono, né, do pedaço, como diz a gíria aí popular, estes não têm valor, mas são grandes no reino de Deus, são fiéis cumpridores de toda a lei de Cristo, algo que está dentro de nós. Isto é maravilhoso para a nossa vida. E o segundo tópico nosso vai dizer assim, olha, segundo tópico, a justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações. Então, Jesus ensina que justiça no reino de Deus é interior, é algo dentro, e não mais aquela exterior, cerimonial, legalista, né? Que só pode ser obtido mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e entrar no reino de Deus. Nada vai ser conseguido através de obras, através da prática, daquilo que os homens estão vendo, mas é algo que está dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. Então, resumindo aí, Jesus ensina que essa nova justiça no reino de Deus é interior, é dentro de nós, é moral, é espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Então, quando a gente olha para o judeu, nós vamos ver ele agindo dessa maneira, né? Nós vamos ver o judeu tendo esse comportamento. E isso é muito ruim, porque nós precisamos entender que o mais importante de tudo é a nossa posição com Jesus e cumprindo algo dentro de nós. Então, é importante a gente analisar por esse ângulo aí, essa questão. E, né, nós temos aí o resumindo, né? E nós vamos aqui agora para a conclusão, né? Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Ele conservou o que havia de bom na lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Então, Jesus fez essa mudança, né, da lei para a graça.
Então, ele, de uma maneira muito assim, perspicaz, de uma maneira muito sábia, ele conduziu a lei, chegando ela até o fim e implantando a graça. Foi algo assim, um maestro nessa questão, nessa política de mudança. Jesus fez isto por nós. Então, que Deus te abençoe grandemente. Espero que essa lição tenha ajudado você, que o Senhor continue operando na sua vida poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.